Olá, gente linda do canal! Eu sou a professora Cláudia do blog Profissão Professor e hoje eu estou aqui para compartilhar com você atividades para a sondagem diagnóstica na alfabetização e mais orientações de como aplicar estas atividades e o que é sondagem na alfabetização. Se você gostou deste tema, fica comigo neste vídeo que eu vou compartilhar todos estes conteúdos com você. Então, vamos lá para o nosso assunto, que professor não pode perder tempo. Eu estou aqui no blog Profissão Professor e eu quero compartilhar com você estas atividades além das orientações para sondagem na alfabetização. Primeiro passo: por que avaliar? A avaliação diagnóstica vai indicar o quanto o meu aluno já sabe e o quanto ele ainda precisa desenvolver ao longo da alfabetização. A sondagem é uma avaliação do nível da escrita em que se encontra os grupos de alunos da turma. Esta avaliação é feita sem a interferência do professor. A sondagem é feita através da escrita espontânea de listas de palavras de um mesmo campo semântico e, no final, a escrita de uma frase. Bem importante você entender estas orientações. A avaliação diagnóstica, ela orienta o planejamento do professor no decorrer das aulas. O diagnóstico na alfabetização são as sondagens das hipóteses escritas em que o aluno se encontra. Através dessa avaliação, busca-se avaliar os níveis de escrita em que se encontra cada aluno naquele momento, para, a partir daí, preparar as aulas que atendam às necessidades e desenvolvimento do aluno ou da turma por inteiro. Como preparar as atividades avaliativas? Este é um ponto bem importante da avaliação da sondagem diagnóstica. Para fazer a avaliação, é importante que se parta de um contexto. O ideal é usar palavras de um mesmo campo semântico, ou seja, se trata de um mesmo assunto. Por exemplo, uma lista de brinquedos, uma lista de materiais escolares. Escolha 4 palavras, uma polissílaba, uma trissílaba, uma dissílaba e uma monossílaba. Exemplo: apontador, mochila, cola, giz. E por último, dite uma frase com uma das palavras escritas anteriormente. Por exemplo, a mochila é azul e rosa. Ao ditar as palavras, seja claro e natural, não marcando a divisão da palavra, por exemplo, mochila, para não mascarar o nível silábico em que o aluno se encontra. Agindo assim, você poderá revelar de forma equivocada uma hipótese silábica irreal naquele momento. O professor deverá aplicar as atividades sempre contextualizando as palavras. Converse com o grupo de alunos sobre as palavras e o contexto em que elas se encontram. Proponha desafios e problemas para motivá-los a participar da avaliação de forma espontânea. Nesta parte aqui, eu quero compartilhar com você algumas atividades, dicas de atividades para sondagem na alfabetização. Então, são dicas que você pode modificar de acordo com os seus interesses.
Então, temos aqui algumas atividades de sondagem do nível silábico. Uma atividade bem simples, e você pode observar que aqui a gente tem a identificação do aluno, que você pode estar colocando desse lado, e aqui a sondagem do nível silábico, em que o aluno se encontra naquele momento em que você aplicou aquela atividade, sempre seguindo as orientações que eu acabei de apresentar para você. Então, é bem importante. Neste caso aqui, eu elaborei uma atividade que é um problema. A mãe de Rafael precisa fazer uma lista de materiais escolares. Então, bem importante, vamos ajudá-la nesta tarefa. Então, é um problema. O professor apresenta um problema para ser resolvido pelo aluno. Então, temos aqui a imagem, o apontador, a mochila, a cola e o giz. Se você observar aqui, o apontador é uma palavra polissílaba, apontador. E a mochila é uma palavra trissílaba, mochila. A cola, uma palavra dissílaba, cola. E o giz, uma palavra monossílaba. Então, a gente tem aqui 4 palavras do mesmo campo semântico. No caso aqui, uma lista de materiais escolares. Se você observar, temos uma lista de palavras polissílaba, trissílaba, dissílaba e monossílaba. E aqui nessa parte temos a escrita de uma frase. Então, a criança ela vai escolher uma das palavras acima e irá escrever uma frase sobre esta palavra. Então, 4 palavras e uma frase. Temos aqui também uma outra atividade com campos semânticos diferentes. No caso aqui, é uma lista de frutas. Júlia quer comprar frutas. Vamos ajudá-la a escrever os nomes das frutas? Então, é mais um probleminha para ser resolvido. Vamos escrever os nomes dos brinquedos que Ana quer ganhar? Então, aqui uma lista de brinquedos. E um outro exemplo aqui. No sítio da vovó tem muitos bichos. Vamos escrever os seus nomes. Então, aqui temos essa atividade com a mesma pegada da atividade que eu expliquei lá no início. Uma palavra polissílaba, uma trissílaba, uma dissílaba e uma monossílaba. Borboleta, galinha, porco e rã. Temos também a sondagem matemática. No início do período letivo, no primeiro ano do fundamental, o professor irá avaliar as competências em matemática de cada aluno da turma. A partir da verificação, fazer as intervenções necessárias para que o aluno avance nesta área também. A avaliação irá verificar os conhecimentos construídos pelos alunos, por exemplo, escrita de números, sequência numérica, identificação dos números, associação dos números à sua quantidade, noção de cálculos numéricos, entre outras. O professor também poderá fazer a sondagem através de jogos matemáticos para ficar mais divertido e natural. Poderá distribuir a turma em pequenos grupos e trabalhar de forma mais individualizada para saber o grau de habilidade já aprendida e aquelas que ainda faltam desenvolver. Temos aqui um modelo de atividade para ser aplicada na alfabetização. A avaliação diagnóstica em matemática não é diferente, é uma avaliação em que você vai
avaliar o nível, né, de conhecimento matemático daquele aluno. Então, é uma avaliação bem simples que pode ser feita através de jogos e atividade. Temos aqui uma atividade para saber estes níveis de conhecimento matemático que a criança da alfabetização deve ter. Então, o conhecimento matemático, essa avaliação, e também a avaliação da escrita, ela deve ser feita em cada início de bimestre. Você deve aplicar essa avaliação diagnóstica para saber este nível, né, de conhecimento, desenvolvimento desses conhecimentos, tanto da escrita quanto da matemática. Então, aqui nessa atividade, a gente tem primeiro aqui um ditado numérico. Depois, a gente tem conte as quantidades de gato e cachorros. E aqui, calculando as quantidades. Lembrando que é só uma ideia de atividade. E você pode adaptar estas ideias que eu falei aqui, que pode ser feita através de jogos, para você saber como está o nível de conhecimento da sua turma. Todas essas atividades que eu compartilhei com você e eu apresentei aqui, temos aqui no nosso blog para baixar essa atividade pelo Drive. Então, tá aqui, você pode baixar e usar aí na sua sala de aula. Vem aqui no nosso blog conferir estas atividades. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo.